Seja bem-vindo ao canal Conversando Água. Nessa aula, eu vou falar sobre as agências de água, que são o braço executivo dos comitês de bacia hidrográfica. Recapitulando o que nós vimos anteriormente, a gestão dos recursos hídricos no Brasil é descentralizada e participativa. Isso significa que não cabe somente ao Estado fazer a gestão da água. E essa participação, essa descentralização da gestão da água é garantida através dos comitês de bacia hidrográfica, que são uma espécie de parlamento das águas, formado por representantes do poder público, dos usuários de água e da sociedade civil, que se reúnem de forma paritária e tomam várias decisões em relação à bacia hidrográfica de sua jurisdição. Só que esses comitês de bacia hidrográfica, esses parlamentos, são órgãos colegiados, com atribuições normativas, deliberativas e consultivas na bacia hidrográfica de sua jurisdição. Eles não são executivos, eles não possuem CNPJ. E a quem cabe, então, a execução das decisões dos comitês de bacia hidrográfica? É aí que entra as agências de água. Por isso que eu falo que as agências de água são o braço executivo dos comitês de bacia hidrográfica, porque elas executam os anseios e as decisões deliberadas pelos comitês. Quais são as atribuições das agências de água? Manter balanço de disponibilidade hídrica, manter o cadastro de usuários de recursos hídricos, efetuar a cobrança pelo uso de recursos hídricos, analisar e emitir pareceres sobre projetos e obras a serem financiados com os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança, gerir o sistema de informações sobre recursos hídricos em sua área de atuação, celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas competências, elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação do comitê, promover estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos, elaborar o plano de recursos hídricos para apreciação do comitê, propor ao comitê o enquadramento dos corpos d'água em classes de uso, os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos, o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança, e assim por diante. Então vejam que as funções das agências de água elas são executivas, né? O comitê se reúne, discute e delibera, e as agências de água, a qual esse comitê está vinculado, executa essas ações. É assim que funciona. Existem duas condições fundamentais para a criação de uma agência de água no Brasil. Uma delas, é óbvia, é a prévia existência do respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica. E a outra é a viabilidade financeira assegurada pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Então vamos apresentar um breve panorama das agências de água no Brasil. Bem, nós temos 30 unidades de gerenciamento de recursos hídricos de rios de domínio da União, definidas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Dessas 30, nós possuímos 10 comitês de bacia hidrográfica. E entre esses 10 comitês de bacia hidrográfica, apenas 6, possuem a sua agência de água, porque são os 6 que já implementaram a cobrança pelo uso da água em sua bacia hidrográfica. Outros 3 comitês de bacia hidrográfica possuem agências que funcionam apenas como secretaria executiva, porque não possuem ainda a cobrança pelo uso da água implementada. E quais são as agências de água dos comitês de bacia hidrográfica federais? O Comitê do Paraíba do Sul, que é o CEIVAP, tem a agência AGEVAP. A agência do Comitê da Bacia do Rio São Francisco é a agência Peixe Vivo. Comitês PCJ, a agência PCJ. Comitê do Rio Doce, IBIO, AGB Doce. Comitê do Paranaíba, a BHA, Gestão das Águas. Comitê do Verde Grande, também a agência Peixe Vivo. E agências que atuam apenas como secretarias executivas, porque não tem cobrança. Comitê do Piancó Piranhas Açu, ADESE. Comitê do Rio Grande, ABHA, Gestão de Águas.
E Comitê do Rio Paranapanema, também a BHA Gestão de Águas.